Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco por esse telefone que é meu WhatsApp, 99991520454. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui e mais material escrito a respeito da lição, entre em contato conosco por esse WhatsApp, coloque lá que quer receber material extra da revista da Betel, porque eu comento outras revistas, e coloque lá o seu nome e a cidade onde você mora. Eu envio para você gratuitamente toda semana esse material. Nós estamos nesse trimestre estudando nas revistas da editora Betel, adultos com o tema Movimento Pentecostal, a chama do Espírito que continua a incendiar o mundo. Então, como temos sempre mencionado, afirmado e repetido, desde Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a igreja pentecostal nasceu ali, a igreja verdadeira, a igreja de Jesus Cristo, obediente à ordem de Jesus de ficar em Jerusalém, até que do alto fosse revestida do poder do Espírito Santo, fossem batizados com o Espírito Santo. Então começaram a falar em línguas, e aí os dons começaram a acontecer, onde fala ali profetizar já é dom do Espírito Santo em operação junto com o batismo com o Espírito Santo. Então, a partir dali nasceu a igreja poderosa. A primeira manifestação do dom do Espírito Santo foi o dom de variedade de línguas, que falavam em línguas, e as pessoas que moravam em outros países, que estavam ali, entendiam na língua deles. Os apóstolos não entendiam nada, estavam falando em línguas, mas as pessoas entendiam na língua de origem deles, na língua materna deles. E dali saíram então pessoas por toda parte pregando o evangelho, porque ali se converteram e ali então eles foram batizados. Nós cremos que todos eles foram batizados com o Espírito Santo aquele dia, porque Pedro estava falando desse batismo, desse dom aí, de falar em línguas, porque eles perguntaram o que isso quer dizer, porque eles estavam falando em línguas. Então Pedro disse, vocês também vão receber. Então cremos que todos eles receberam o batismo com o Espírito Santo, todos então foram batizados nas águas e saíram pregando por toda parte. Veja que ali havia alguns que eram de Roma. Esses aí foram para Roma, lá abriram a igreja em Roma. Não foi Pedro e nem foi Paulo que abriu a igreja em Roma. Então a igreja legítima, verdadeira, que recebia então batismo com o Espírito Santo, com a evidência do falar em línguas, se espalhou por toda a terra e cresceu, desenvolveu. Os anos foram passando, os apóstolos haviam morrido, depois veio o segundo colegiado de apóstolos, onde estava Barnabé, onde estava Paulo, onde estava ali Júnior, e você vê aí na Bíblia, você vai ver que existiam outros apóstolos, como hoje existem. Os dons ministeriais são atuais, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Eles existem, estão na igreja. Então demos exemplos aí de apóstolos na igreja, primeiro, segundo colegiado, continuam. Profetas, veja bem, Ágabo, Silas, está aí citado na Bíblia. Profetas da igreja. Lá em Antioquia havia uma reunião de oração e jejum de quê? De profetas e mestres, aí os dois ministérios. Então todos esses ministérios existiam na igreja e existem hoje. Evangelistas, aí Timóteo, Filipe, evangelistas. Então a igreja cresceu pregando o evangelho, a igreja legítima. Depois veio aí alguns líderes, que se corromperam, caíram na idolatria, no favor real, participaram de reuniões com os imperadores e se corromperam na política, como hoje a igreja está acontecendo com a igreja. Estão se corrompendo cada dia mais com a política, a nossa liderança, Veja aí o que está acontecendo, cada dia fica pior. Isso aí é que atrapalha a igreja. Então, os verdadeiros crentes não entram nessa, eles não participam disso. Geralmente é a liderança que está envolvida nisso. Foi o que aconteceu. Então a liderança se corrompeu, acabaram na idolatria junto com os imperadores e levaram alguma parte do povo com eles.
Mas não quer dizer que a igreja pentecostal acabou, não, continuou a igreja pregando o evangelho cheio do Espírito Santo. Foram perseguidos, muitos foram mortos no tempo lá, principalmente de Nero, por exemplo, na arena lá em Roma, e todo tipo de perseguição eles sofreram. Parte da Igreja Católica Apostólica Romana, que surgiu lá, uma igreja misturada com o Estado, né? Tanto é que hoje é um país pequeno, o país mais rico do mundo é o Vaticano, onde está a sede da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, o poder político unido à religião e permite, então, todo tipo de pessoas sem nenhum tipo de mudança. Não existe nenhum tipo de exigência. Querem apenas uma religião grande e poderosa, cheia de dinheiro. Então, nesses que se corromperam é que houve, então, a reforma. Alguns se levantaram contra, né, como Martinho Lutero, antes dele, lá o John Huss e outros. E, então, veio existir a igreja reformada. Veja, Deus sempre manda pequenos avivamentos entre todos os povos. Você pode ver que aqui no Brasil, por exemplo, houve um movimento do Espírito Santo da Igreja Católica Apostólica Romana. Começaram a se separarem, começaram a congregar fora da igreja, em lugares onde não tinha imagens, começaram a ler a Bíblia, estudar, orar, e Deus foi começando a usá-los poderosamente, foi um avivamento, né? No início da igreja carismática. Mas acabou por quê? Porque os padres se infiltraram no meio, levaram o povo para a idolatria de novo. Quando eles voltaram a congregar no meio dos outros na idolatria, pronto, acabou. E assim foi nessa época. As igrejas reformadas voltaram-se para a palavra de Deus, mas se esqueceram do Espírito Santo. Mas Deus enviava avivamento no meio deles. Como foi o caso aí, né, dos moráveis, dos quáqueres e tal. Vários grupos tiveram avivamento, mas logo acabava. Então, aqueles que começaram a buscar, recebiam. Agora, a igreja pentecostal, essa nunca acabou, ela continuou sua marcha, sempre pregando. Foram muito perseguidos pelos reformados. Por quê? Porque eles não recebiam o batismo com o Espírito Santo e nem dons do Espírito Santo. E ao invés de buscarem, de se humilharem com jejuns, oração e buscarem, porque aqueles que fizeram isso, buscaram santificação, jejum, a oração, a busca pela presença do Espírito Santo, conseguiu. Mas aqueles outros não fizeram, foi se revoltarem e aí começaram então a ensinar. Não, isso aqui era só para a época dos apóstolos e fizeram a sua igreja separada da igreja verdadeira, né? O Agostinho católico continuou lá na sua idolatria, né, e perdeu a grande chance. O Lutero, né, também, mesma coisa, ensinava a mesma coisa de Agostinho, copiou muita coisa de Agostinho, e isso é que criou essas religiões aí hoje, que são as reformadas, que são igrejas frias, sem a presença do poder do Espírito Santo, sem batismo com o Espírito Santo, sem falar em línguas, sem os dons do Espírito Santo em operação. Mas mesmo assim Deus tenta de vez em quando mandar um avivamento. Alguns se separam e fundam as comunidades, as igrejas aí que são pentecostais, né, renovadas, outras avivadas, cada um bota um nome, né? E aí vão se formando as denominações diversas, mas a igreja reformada insiste em continuar sem a presença e o poder do Espírito Santo. Então, principalmente as que são chamadas o quê? Calvinistas. Nós temos como comentarista deste trimestre o bispo Oídes José do Carmo. Estudamos na lição 1 a descida do Espírito Santo, na lição 2 em permanente vigilância, na lição 3 a reforma protestante, na lição 4 o puritanismo, na lição 5 o pietismo, na lição 6 o wesleyanismo e hoje vamos estudar na lição 7 o movimento de santidade, buscando a perfeição cristã em vida. E na lição de hoje vamos ver os seguintes tópicos e seguintes subtópicos. No tópico 1, os alicerces do movimento de santidade. Subtópico 1, a importância do movimento de santidade. Subtópico 2, a origem do movimento de santidade. Subtópico 3, o ensinamento da segunda bênção. Tópico 2, o surgimento de outros movimentos. Subtópico 1, o movimento Keswick. Subtópico 2, o movimento de Edward Irving. Subtópico 3, a expectativa de um novo Pentecoste. Tópico 3, os pentecostais e o movimento de santidade. Subtópico 1, o desenvolvimento dos aspectos pentecostais.
Subtópico 2, a influência sobre o pentecostalismo. Subtópico 3, a influência na Rua Azusa. Então vamos procurar passar por todos esses tópicos e subtópicos, estudando essa maravilhosa lição, muito importante para nós. Vimos nas lições passadas um resumo, mas não entramos muito em detalhe. A igreja reformada ainda era então uma igreja antipentecostal, cessacionista, embora houvesse ali esporadicamente algum princípio de avivamento, houvesse ali o poder de Deus em operação, como nós podemos detectar entre os morávios, por exemplo, mas eram movimentos assim que aconteciam e iam rapidamente. Os grupos surgiam e sumiam, dominados, é claro, pela liderança reformada, que não queria de jeito nenhum que aquilo acontecesse. Porque, como eles não eram cheios do Espírito Santo, não jejuavam, não oravam como os demais, não se dedicavam como os demais, então os líderes proibiam, eles obrigavam as pessoas a largarem aquele movimento pentecostal. Não sabiam como controlar, como dirigir, como orientar, porque não tinham a prática. Todo o avivamento que Deus manda, ele não termina porque Deus termina. Ele termina por causa do excesso de controle da liderança, que não participa e fica por detrás e nas reuniões gerais da igreja, falando mal o tempo todo, criticando e proibindo as manifestações do Espírito Santo. Aí acabam os avivamentos. Mas bastava olhar na Bíblia. Olha lá, Paulo dizia, falem 2 ou 3 irmãos, então fala um, tinha intérprete. Aí o irmão está falando língua, tem outro intérprete, que aquele não está mais sendo interpretado, ele se senta, pode falar em línguas bem baixinho para não atrapalhar. Aí outro se levanta, continua interpretando. Esse aí não interpreta mais, ele se assenta, fale baixinho. Pode uma outra pessoa também continuar interpretando. Pronto. Olha, numa mesma reunião, Paulo diz 2 ou 3, Então vão interpretar quando alguém tem o dom de variedade de línguas, for falar em línguas, Então 2 ou 3 interpretam. Pronto, olha, está tudo arrumadinho, bem arrumadinho, direitinho. Aí tem o espaço do culto para as curas, tem espaço do culto para as profecias, tem espaço do culto para milagres, para a pregação da palavra de Deus, para a libertação dos endemoniados. Tem espaço do culto para tudo. Tem que ter tudo organizadinho. Hoje o que se faz? Coloca música 70% do culto. Uma pregação bem rápida e pronto, acabou o culto. O resto é aviso. E aí, cadê o culto? Cadê a presença de Deus? Cadê o poder de Deus de operação? Não tem. Paulo diz, olha, quando vos reunis, tem aí os salmos, as músicas, os salmos. Naquele tempo, todas as músicas cantadas na igreja eram baseadas nos salmos. Então Paulo diz, tem salmos, tem doutrina, aí doutrina bíblica, ensinamento sobre arrependimento de pecados, sobre justificação, sobre santificação e várias doutrinas bíblicas. Dentre elas tem o batismo com o Espírito Santo também. Então tem também o que mais? Revelação, olha aí. Revelação entra o quê? Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito. Então Paulo diz que no culto deve ter. Aí também entra o que mais? Aí então é ensinado que tem línguas e tem interpretação. Aí dentro desses dons tem aí a profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas. Isso que deveria ter em todo o culto na igreja pentecostal. Mas nós preenchemos todo o espaço do Espírito Santo com música. Texto áureo. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Então, aqui falando sobre o ensino, Todos devem ser ensinados o que diz a palavra de Deus sobre qualquer assunto. Tudo que tivermos dúvidas, vamos à palavra de Deus. Lá está a resposta. Agora aí tem a ordem de ir. Temos que pregar, evangelizar. Essa é a tarefa
primordial da igreja. E aí nós vamos levar essas pessoas, conduzir, deve haver o quê? Um discipulado para conduzi-las ao batismo nas águas e ao batismo com o Espírito Santo. Veja que quando Filipe pregava em Samaria, as pessoas estavam se convertendo, havia muitos sinais, prodígios, maravilhas, mas não estavam sendo batizadas com o Espírito Santo. Quando a igreja em Jerusalém soube disso, mandou para lá os 2 principais apóstolos, Pedro e João. E eles foram para lá com essa urgência de orar por eles para que recebessem o batismo com o Espírito Santo. E realmente eles receberam. Veja a urgência. Paulo chega em Éfeso, vê que os 12 que tinham se convertido através de Apolo não eram batizados com o Espírito Santo. Ele imediatamente impõe sobre eles as mãos e eles são batizados com o Espírito Santo. Veja só que existe uma urgência do batismo com o Espírito Santo, uma necessidade, uma importância muito grande, que a igreja hoje está deixando de lado. Verdade aplicada. Mesmo após a experiência do batismo no Espírito Santo, o discípulo de Cristo deve perseverar em oração e vigilância no combate à frieza espiritual. Então veja, recebeu o batismo com o Espírito Santo, então deve ser ensinado, incentivado a falar em línguas todos os dias. Não se fala em línguas uma vez, depois para de falar. Isso quer dizer preguiça espiritual, né? Então a pessoa todo dia tem que manter o quê? Comunhão com o Espírito Santo. Então todo dia você vai orar, todo dia você vai orar e vai falar em línguas. Essa língua que recebemos no batismo com o Espírito Santo é uma linguagem especial de oração. Se você ver 1 Coríntios 14, o apóstolo Paulo explica, olha, essa língua só Deus entende. Nós falamos de mistérios. Só Deus entende. É a linguagem de oração. E Paulo diz, quem fala essa língua, então você é edificado. E ele fala de novo, lá na carta aos Efésios, né? Orando no Espírito Santo, orando em línguas. Ele fala em 1 Coríntios 14, eu oro mais em línguas, eu falo mais em línguas que todos vocês. Veja só, a importância de falar em línguas. Depois Judas, irmão de Jesus, escreve, e lá no versículo 20, né, que é um capítulo só, ele diz, edificando-os na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Olha aí, orando em línguas. É importantíssimo para todo crente que seja batizado com o Espírito Santo e ore em línguas todos os dias para ser edificado, fortalecido, receber revelações de Deus, receber dons do Espírito Santo. Textos de referência, Atos 4, 29 a 31 e Atos 13, 53. Vamos ver. Atos 4. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos 13, e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Então veja bem que alguns reformados dizem que os apóstolos, os discípulos não pediam poder para Deus, mas está aí a oração que fizeram. Veja bem, então nos dá poder e dá ousadia para pregarmos o Evangelho, enquanto isso o Senhor estende as mãos para curar, que vem então sinais, prodígios, maravilhas. Eles estão pedindo isso porque sabiam que o equipamento usado para se pregar o Evangelho e ganhar almas era exatamente poder de Deus, sinais, prodígios, maravilhas. Veja, essa é a atração verdadeira do Evangelho. Foi no dia de Pentecostes, olha lá, variedade de línguas, falando nas línguas, estavam falando em línguas e aqueles que estavam ali de outros países entendiam, manifestação poderosa do Espírito Santo, dom do Espírito Santo em operação. Porta Formosa, aleijado andou, multidão ali, ajuntou-se para pregar o Evangelho, mais 5.000 almas, 3.000 no dia de Pentecostes, mais 5, 8.000, olha só. E aí Filipe vai para Samaria, olha lá, ouviu e viu os sinais que Filipe fazia, multidões se convertiam. Depois, olha aí, Paulo, Listra, aleijado anda, Pedro lá em Jope, ressuscita Tabita, né?
ressuscita Dorcas, e vão por aí. Enéas, né? Aleijado anda, e aí Paulo, para todo lado, Deus operando sinais, prodígios, maravilhas. O Evangelho nasceu assim e deve continuar assim. Sempre poder de Deus, batismo com o Espírito Santo, falar em línguas, dons do Espírito Santo, operação, sinais, prodígios, maravilhas. É assim que está escrito na Bíblia, é assim que nós temos que copiar. Toda vez que você vê na Bíblia cheios do Espírito Santo, indica a ação poderosa do Espírito Santo e indica que estavam falando em línguas. Toda vez que você vê cheio do Espírito Santo. Cheio quer dizer o quê? Transbordante. Isso é contínuo. Não para não, é a vida toda. Quanto mais você orar em línguas, mais você poderá orar em línguas. Eu oro todo dia, de 2 a 3 horas, todo dia, em línguas. Deus me concedeu dons de curar. Nós oramos, em cada lugar são mais de 100 pessoas curadas. Estão aí os vídeos na internet, você pode confirmar. Lá estão os testemunhos também dados. Quando oramos, a pessoa vai no microfone e dá o testemunho. Fora os testemunhos de outras pessoas que depois, né, vão dar o testemunho, que ainda vão fazer exames, alguns. Aí dão testemunho depois. Então, são milhares de pessoas curadas todo ano. Então, olha só, um ministério, uma vida. Imagine quantas milhares de pessoas são usadas por Deus em dons do Espírito Santo que estão aí nas igrejas pregando por toda parte. Não tem nenhum desses homens usados por Deus em dons do Espírito Santo que não sejam pessoas de oração em línguas. Pode perguntar para todos eles. Todos esses homens que são muito usados por Deus nos dons do Espírito Santo, todos têm o costume, têm a disciplina de todos os dias levantarem-se de madrugada e orar em línguas. Introdução da lição. Nesta lição veremos a influência do movimento de santidade e de outros movimentos avivalistas na preparação da igreja para o derramamento do Espírito Santo no início do século XX e na formação da identidade teológica do movimento pentecostal. Então vamos falar sobre o movimento de santidade, né, que teve ali um momento de avivamento. Vamos ver também outras manifestações de avivamentos que foram surgindo. Veja só, não quer dizer que não havia avivamentos em outras partes. Quer dizer que esses avivamentos foram o quê? Registrados, né? Foram escritos. Como os Estados Unidos é um país livre, então a imprensa, ela noticia o que acontece em toda a sociedade, diferentemente de outros países, principalmente países esquerdistas. Eles não registram as coisas que Deus faz. Pelo contrário, incentivam a divulgação do que o diabo faz. Então, o que foi registrado foram esses avivamentos e algumas notícias esporádicas. Fulano em tal lugar falou em línguas. Fulano tal. Então, existe na história alguns relatos mostrando que nunca cessou o falar em línguas. Então, de vez em quando aparecia alguém se referindo a isso, falando sobre, eu fui a tal lugar e eu vi lá que falavam em línguas e tal. Então, na história nós vamos ver. Mas não registraram, não estiveram lá para registrar detalhadamente o que estava acontecendo. Por quê? Porque a maioria de todos os religiosos ou eram católicos apostólicos romanos, ou eram muçulmanos, ou eram, então, cessacionistas, como todos os reformados. E os reformados dominavam uma parte da imprensa e a outra parte era dominada pelos católicos apostólicos romanos. Então, o movimento realmente pentecostal que nasceu em Atos capítulo 2 nunca se preocupou em estar escrevendo livros, estar desenvolvendo uma teologia, porque para eles era bem claro, a Bíblia é o livro, está tudo na Bíblia. Os pentecostais sempre tiveram a Bíblia como a base da sua fé, da sua prática cristã. Não precisavam
de livros, de escritos e tal. Nada disso. Nunca se preocuparam com isso. Você não vai ver o pregador pentecostal citando aí, que o Lutero, que o Zinzendorf, não sei o quê. Não existe isso. Pregadores pentecostais não citam pessoas, citam a Bíblia, a palavra de Deus. Não é como essas igrejas, por exemplo, reformadas, né? E nem católicos apostólicos romanas, e nem muçulmanos e outras religiões. Pode ver que eles sempre citam o líder deles. Olha, o adventismo não sabe falar meia hora sem falar na Ellen Goldwhite. Olha, os budistas vivem citando Buda. Olha, os espíritas, os kardecistas vivem citando Allan Kardec. As igrejas reformadas, todo o tempo, que o Lutero, que o Calvino, não sei o quê, sempre citando pessoas das religiões. Olha a Igreja Católica Apostólica Romana sempre citando o Papa, os dogmas. Então, essas religiões vivem citando isso. O crente pentecostal cita Bíblia, palavra de Deus. Onde é que está? Na Bíblia. Onde diz? Na Bíblia. Tópico 1. Os alicerces do movimento de santidade. Os teólogos pentecostais defendem que o movimento de santidade, Holiness Movement, herdou os alicerces das teologias pietistas, puritana e metodista. Embora o movimento tenha surgido entre os metodistas americanos do século XIX, para reavivar um aspecto que não estava mais sendo tão enfatizado, a santidade, ele não ficou limitado às igrejas metodistas, alcançando também outras denominações como a congregacional, a batista e a episcopal. Eu não sei onde é que acharam isso aí, né? Eu nunca ouvi falar que um pentecostal colocasse o crédito do pentecostalismo em alguma denominação ou algum grupo, né? Porque pentecostalismo começou em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e nunca parou, nunca acabou. Nenhum pentecostal vai atribuir a um grupo aí o movimento pentecostal. Isso não existe. É absurdo, né? Agora, os reformados, sim, aí eles vão colocar como se eles, algum grupo deles, tivesse influenciado os pentecostais. Aí é claro, né? Porque a igreja pentecostal é a maior igreja cristã do mundo. Então, eles querem que eles tenham a primazia, a importância nesse movimento, como se eles tivessem alguma influência. É evidente. Então, seus livros, seus escritos vão dizer isso, mas não existe isso. Então, entre os reformados existiram alguns grupos, né, que se reuniam, buscavam a santificação, oravam, né, buscaram evangelizar. O segredo para todo avivamento é simples. Muita oração, muito jejum, muito estudo da Bíblia, muita evangelização. Sem essas 4 bases, não existe avivamento. Eu participei de 2 grandes avivamentos na cidade Imperatriz, Maranhão. Como é que começou esse avivamento? Começou com uma pessoa orando todos os dias após o culto, orando. Todos os dias ele tinha um jejum, estava sempre ali nos cultos, né, de doutrina, da escola bíblica dominical, e evangelizando nos hospitais, nas prisões, nos colégios, nas praças, nas ruas. Foi assim que começou esses 2 avivamentos. Então começou com uma pessoa, daí a pouco apareceu outra, daí a pouco mais um, daqui a pouco mais um, e aí acontecendo os batismos com o Espírito Santo, libertação, salvação de almas, manifestações do Espírito Santo, e aí foi crescendo, 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 crescendo. Então ali tivemos mais de 1000 batismos com o Espírito Santo, mais de 1000 pessoas curadas, mais de 1000 pessoas que se converteram, várias igrejas foram abertas assim. Então aconteceram 2, aconteceu o primeiro avivamento do Monte Tabor, hoje chamado Monte Tabor, a congregação Monte Tabor, que fica na Rua Lagoas, ali no setor do bairro Jussara. Depois teve um outro grande avivamento lá no Maranhão Novo, né? Ali onde tem a congregação Monte Hermon. Esses 2 avivamentos começaram com um irmão chamado Luiz Eduardo, que depois passou a ser o pastor Luiz Eduardo, né?
Mas esses avivamentos começaram assim. Ele orando, jejuando, buscando o avivamento. Depois nos reunimos, né? Eu me reuni com o pastor Ayrton Agostinho, com um grupo, todos os 10, nós escolhemos 10 pessoas que eram batizadas com o Espírito Santo e falavam em línguas. Nós víamos a base, nós assistimos o programa da Valdice Milhomes, na Bandeirantes naquela época, e ela falando sobre os avivamentos, sobre o poder de Deus, né, principalmente na África, né, os milagres, e nós, incentivados por isso, começamos uma oração com 10 pessoas e ali veio um avivamento, mas nasceu lá com o irmão orando e buscando avivamento. Juntamos esse grupo de 10 e aí foi melhorando, e aí explodiu o avivamento. Depois abrimos a congregação, o pastor Luiz Eduardo abriu uma congregação lá no Maranhão Novo, né? E ali depois cresceu. Ali eu peguei todo o dinheiro que eu tinha reservado para comprar uma casa para mim e doei para a igreja, construí uma congregação lá. Então construiu, que hoje é a congregação Monte Hermon. E ali o avivamento continuou, explodiu também ali. Ali era tudo cercado de terreiros, de macumba, de feitiçaria. Jesus curou, libertou, que tal as pessoas todas se converteram. Foi uma maravilha, né? Muitas pessoas endemoniadas eram libertas quase todos os dias. Então foi um avivamento maravilhoso. Então os avivamentos são assim. Olha, existia o quê? Sempre muita oração, muito jejum, muito estudo da Bíblia e muita evangelização. Sem isso, não existe avivamento. Então, esses grupos aí que viram o movimento de avivamento no meio deles faziam exatamente isso. Mas os avivamentos não perduram porque os líderes acabam com os avivamentos. Eles não entram no ritmo, né, na disciplina que exige um avivamento. Ficam de fora, acabam servindo apenas para criticar e abafar o movimento. Acaba, então, que termina. Tópico 1, subtópico 1. A importância do movimento de santidade. Entre outras coisas, a teologia do movimento de santidade pregava a procura pela reforma espiritual da igreja. Daí a importância de conhecer sua influência na formação da identidade teológica do movimento pentecostal. É possível ver que, em sua preparação inicial, o movimento pentecostal nos Estados Unidos bebeu de várias fontes, especialmente a partir da reforma protestante, o que inclui o movimento de santidade. Novamente, nós vemos aí a narrativa, né, da igreja reformada como se fosse ela que trouxe avivamento, né? Veja bem, é aquilo que nós falamos. Quando a criança é inteligente, bonita, cresce, desenvolve, todo mundo quer ser pai, né? Então, veja bem, não tem nada a ver. O movimento pentecostal, então surgiu os movimentos, avivamentos, pequenos avivamentos, com grupos de toda parte. Agora, a igreja pentecostal estava ali ao lado. Muitas vezes, eles é que foram lá e aprenderam, viram, receberam e foram. Assim como no avivamento Imperatriz, muitas pessoas das igrejas batistas, por exemplo, tradicionais, naquela igreja memorial, né, alguns também calvinistas, foram lá para ver. O movimento foi muito grande, foram lá curiosos. Muitos acabaram recebendo o batismo com o Espírito Santo. E aí, quando foram para as suas igrejas, foram expulsos, né? Presbiterianas, batistas. Então, eles expulsavam as pessoas de lá. E aí, o que eles fizeram? Saíram e fundaram outras igrejas. Por exemplo, em Imperatriz, hoje existe uma igreja muito grande, uma igreja que tem várias congregações já espalhadas até pelo mundo, né? Que é a igreja com o pastor Nonato, que chama-se Nova Aliança, hoje é a igreja pentecostal, mas eles pertenciam à igreja batista memorial, eram tradicionais. Várias vezes Deus ofereceu avivamento, mas eles não quiseram, até que um dia decidiram. Então, cerca da metade das pessoas de lá fundaram esta igreja Nova Aliança pentecostal. Olha só, cresceram muito
ganha muitas almas, tinha um trabalho maravilhoso, Imperatriz Maranhão. E assim, nessa época foi a mesma coisa. Havia o avivamento. Deus oferecia. Alguns aproveitavam, outros não queriam. Então, sempre havia um racha, né? Aqueles que queriam saíam, e em pequenos grupos, né? E a maioria ficava do jeito que estava, fria, gelada, sem graça, sem a presença do Espírito Santo em operação. Agora, dizer que o movimento pentecostal, que a igreja pentecostal tal, copiou, foi lá aprender com reformados, não foram, não. Ah, que houve um avivamento lá entre os metodistas. Mas a igreja pentecostal, onde é que estava? Não existia, não? Claro que existia. Então, um movimento, um avivamento, em todas as denominações, aconteceu. Alguns aproveitaram, outros não. Aqueles que aproveitaram, saíram, que não ficaram nessas igrejas, que eram reformadas e que não queriam saber do poder do Espírito Santo em operação. Tópico 1, subtópico 2. A origem do movimento de santidade. O movimento de santidade nasceu em meados do século XIX nos Estados Unidos. Os metodistas queriam restaurar suas igrejas, por isso se voltaram para uma vida de santificação. Entre o que defendia o movimento da santidade estava a santificação como uma providência divina para a vida cristã. A partir daí, as atividades voltadas para uma vida espiritual mais intensa e fervorosa no espírito se tornaram uma característica permanente do cenário religioso norte-americano. A teologia do movimento de santidade tinha a atuação do Espírito Santo como fator principal para o cristão ser lavado de todo o pecado, sendo capaz de viver uma vida de santidade, não tendo mais vontade de pecar. Veja, quando começa um avivamento, né, começa sempre aquele grupinho, começa a orar ali, jejuar, estudar a palavra de Deus, evangelizar, aí esse grupo começa a buscar uma maior santificação. É uma separação para Deus que eles estão fazendo. Isso é santificação. Veja só, no avivamento, a santificação é tão desenvolvida, isso é uma coisa normal. Quanto mais a pessoa se separa para Deus, mais cheio do Espírito Santo vai ficando, mais usada por Deus vai ficando. Então a santificação vai aumentando e vai se espalhando para os outros vão vendo, pessoa tal está cada dia mais orando mais, jejuando mais, estudando mais a Bíblia, evangelizando, ganhando almas. Aí vão copiar isso. É o que aconteceu aí com esses movimentos, né? Com essas denominações, que começaram a ver então que quanto mais se consagrava a Deus, né, mais poder Deus mandava, mais da sua presença acontecia. Então grupos, né, das igrejas que antes eram tradicionais, que eram reformadas, começaram então a ter no meio deles um avivamento, quando então eles buscam pela separação, pela santificação, pelo abandono do pecado, principalmente porque da idolatria, da prostituição. Então, eles vão vendo que quanto mais eles se separam dessas coisas, quanto mais eles se separam do pecado, mais existe a presença de Deus entre eles. É o que aconteceu, por exemplo, com o movimento de John Wesley, com o nascimento das igrejas metodistas, né? E aí eles foram experimentar agora uma presença do Espírito Santo. Mas não se tornaram pentecostais. Ainda não. Só agora, 1963, é que eles foram se tornar pentecostais. Isso aqui no Brasil. Então, muitos metodistas vieram, né, da Europa para os Estados Unidos. E ali eles começaram, então, a ter um movimento de santificação, oração, reunião de grupos para oração. E olha, eles evangelizavam muito, não se esqueça disso. Então tem que ter palavra de Deus, jejum, oração e evangelização. E principalmente do jejum, nem é citado, coisa triste, né? Porque não existe nenhum avivamento onde não houve muito jejum. O jejum é a mortificação da carne e estar
sempre vazio para receber o enchimento. Então, com a mortificação da carne, se existe o quê? Maior comunhão com o Espírito Santo. É o estar pronto para ser usado, para receber o enchimento do Espírito Santo. Receber o controle, a direção do Espírito Santo. Então, esses metodistas começaram a se reunir em acampamentos. E nesses acampamentos, como estava fora da igreja em si, do prédio, eles buscavam a presença do Espírito Santo. Começaram a orar, buscando um avivamento. Qual a base deles? As igrejas pentecostais legítimas, que não tinham nenhuma importância, na imprensa, não apareciam, nem eram citados. Pelo contrário, faziam de tudo para que esse povo nem existisse. Mas, de vez em quando, um escapava dali e ia lá e aprendia alguma coisa e voltava com o desejo de buscar. Então, nesses acampamentos, começou a acontecer da presença do Espírito Santo aparecer entre eles. De repente, começaram a acontecer batismos com o Espírito Santo. Começaram a aparecer as profecias, as revelações. Então, os dons começaram a acontecer. E aí, então, não é toda a igreja, parte da igreja buscava, então, avivamento. Outra não, queria permanecer do jeito que estava. Sempre é assim mesmo que acontece no avivamento. Nos avivamentos que nós tivemos em Imperatriz, nós chegamos a ter, por volta ali de 80% a 85% de todos os crentes da congregação batizados com o Espírito Santo. As crianças ali, a partir dos 5, 6 anos, todas eram batizadas com o Espírito Santo. Até os idosos também foram batizados com o Espírito Santo. Mas tinham sempre aqueles que não queriam participar. Pelo contrário, ficavam olhando de longe, criticando, falando mal. Sempre tem esse pessoal, né? Então esses continuaram sem participar do avivamento. Assim também, nessas igrejas, como a grande maioria era de ideologia calvinista, cessacionista, então a maioria ficava de fora, combatendo aqueles que estavam vivendo avivamento. Tópico 1, subtópico 3, o ensinamento da segunda bênção. O movimento de santidade visava gerar santidade no crente por meio de exercícios de transformação para uma vida bem avivada. Assim, eles procuravam reforçar a pregação da segunda bênção, ou seja, da doutrina wesleyana da perfeição cristã. Essa doutrina ensinava a segunda obra distinta da justificação, conhecida também como santificação plena, perfeito amor e pureza de coração. Estudos apontam que o ensinamento da segunda bênção foi se difundindo ao longo do tempo. Então veja, para essas igrejas que não conheciam o pentecostalismo, aquilo que estava acontecendo era a segunda bênção. Eles não entendiam, não conseguiam separar o que era receber o Espírito Santo quando a pessoa se converte, receber o fruto do Espírito quando a pessoa se converte, e separar batismo com o Espírito Santo, revestimento de poder para pregar o Evangelho. Eles não conseguiam separar essas coisas. Então eles chamavam de segunda bênção quando as pessoas estavam buscando pela santificação. E aí, quando havia qualquer tipo de princípio de avivamento, eles diziam que aquilo era a segunda bênção. Não chamavam de batismo com o Espírito Santo. Eles nem entendiam que a evidência do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas. Eles não sabiam, não entendiam isso ainda. Embora estivesse bem claro na Bíblia. Nós vemos isso muito claramente em Atos dos Apóstolos. Muitas dessas pessoas também chamavam essa segunda bênção de batismo com o Espírito Santo. Eles não entendiam o que era batismo com o Espírito Santo. Então, muitos buscavam a santificação e aí se dizia, eles foram batizados com o Espírito Santo, é a segunda bênção. E não era batismo com o Espírito Santo. Tópico 2. O surgimento de outros movimentos. Além do movimento de santidade, 2 outros eventos avivalistas se destacaram na história da igreja no século XIX, a saber, o movimento de Keswick, o trabalho de Edward Irving,
ambos na Inglaterra. Veremos dois aspectos desses movimentos que estão presentes também nos ensinamentos pentecostais, o batismo no Espírito Santo e o falar em línguas como sinal do batismo no Espírito Santo e a atualidade dos dons espirituais. Tópico 2, subtópico 1. Movimento Keswick. Movimento Vida Superior, por vezes mencionado como movimento Keswick, pelo fato de as reuniões terem sido realizadas no vilarejo de mesmo nome, no noroeste da Inglaterra. Ali, uma série de reuniões aconteceram a partir de 1875 como resultado de dois embates quanto à santidade bíblica. Um em Oxford, 1874, e outro em Brighton, 1875. Ambos também na Inglaterra. Os palestrantes criam que o batismo com o Espírito Santo brotava em uma vida de triunfo ininterrupto, a qual eles titulavam de vida superior, ou seja, uma vida mais intensa ou mais altiva, diferenciada pela plenitude do Espírito. Então começaram a ver as reuniões, de busca da presença do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, e aqueles que iam recebendo a presença do Espírito Santo, ou que começavam já a falar em línguas, aí eles começaram a dizer que era um grupo de vida superior. Na verdade, não estavam errados. Aqueles que são batizados com o Espírito Santo alcançam um degrau maior de conhecimento. Na prática, a vivência vai levar você a um grau que as outras pessoas não têm de conhecimento da vida espiritual. Depois que você recebe o dom do Espírito Santo, você recebe o quê? Um grau mais superior ainda de entender como é que funciona o dom do Espírito Santo. Como é que Deus age, Então, coisas que antes você não compreendia, é evidente. Por isso que a gente fica assim, muitas vezes, admirados com o que as pessoas escrevem, sobre batismo com o Espírito Santo, ou sobre dons do Espírito Santo, a gente fica até admirado, porque não tem nada a ver, eles não compreendem essas coisas. Por isso que a vida cristã é a vida prática. Nós falamos daquilo que praticamos, nós falamos daquilo que vivemos. É bem diferente daquelas pessoas que são apenas teóricas. Eles não experimentam, então não sabem comentar sobre isso, não sabem explicar sobre isso. E é normal. Aí o que acontece com as pessoas que não são batizadas com o Espírito Santo, não têm dons do Espírito Santo? Eles pensam que essas pessoas são altivas, que estão querendo ser superiores e tal. Porque não entendem que essas pessoas alcançaram realmente um grau superior de conhecimento espiritual. Evidentemente, você experimentou a coisa igual você conhece. Mas não existe disputa, a pessoa não entende. Para alguém ser usado em dons, tem que amar muitas pessoas, tem que se dedicar muito, tem que separar sua vida, viver sempre em oração, em jejum, estudo da Bíblia, sempre em evangelização. Eles pensam que a vida de alguém que é usado por Deus é de qualquer maneira. Eles pensam que a pessoa vai ser usada mesmo estando em pecado. Não é assim. Tem que ter muita dedicação, muita separação, santificação para Deus. O que acontece muitas vezes é que, como a pessoa se destaca, então as outras pessoas, como não estão no mesmo nível espiritual que essa pessoa, vão procurar algum defeito na pessoa para diminuir essa pessoa, procurando fazer com que essa pessoa fique igual a eles, diante do povo. Acontece demais isso, E por isso que a maioria das pessoas usadas pelo Espírito Santo, usadas por Deus, acaba deixando de serem usadas, ou então são sempre perseguidas pelas outras pessoas, acabam se isolando. O que vocês acham que acontecia com Jesus? Olha lá, por inveja, o entregaram, o crucificaram. O que aconteceu com Estevão? Veja bem, o que aconteceu com os apóstolos? Sempre a mesma coisa, é uma perseguição religiosa, principalmente vinda de dentro da igreja. Quem foi defender o apóstolo Paulo quando estava preso? Veja só, é coisa impressionante isso. Tópico 2, subtópico 2, o movimento de Edward Ivy. Edward Ivy nasceu em Annan,
Escócia, em 4 de agosto de 1792. O movimento de Irving ensinava sobre os dons do Espírito Santo e a restauração do ministério apostólico. Os principais interesses de estudo desse movimento concentravam-se nas áreas da cristologia, pneumatologia e escatologia. Além de pregar uma série de sermões sobre o dom do Espírito Santo, Irving procurava levar a congregação a participar de encontros de oração para buscar os dons espirituais. Tendo sido removido do pastoreio pelo presbitério, que não concordava com as manifestações do Espírito nos cultos, ele organizou a Igreja Católica Apostólica, seguido pela maior parte dos membros. Então veja que em Londres, antes da Rua Azusa, já teve esse movimento pentecostal aí, e eles se reuniam para buscar os dons do Espírito Santo. O que estudavam muito? Cristologia, pneumatologia e escatologia, que são exatamente os estudos principais daqueles que vivem em avivamento. E que deveria, claro, também serem os estudos principais de toda a igreja, principalmente a que se diz pentecostal. Mas, infelizmente, o que nós temos visto não é isso. O estudo, então, da presença do Espírito Santo no meio da igreja, trazendo o quê? Sinais, prodígios e maravilhas. Aí vai falar do batismo com o Espírito Santo com evidência de falar em línguas e dos dons espirituais em operação, como está no livro de Atos dos Apóstolos. Olha lá, pregavam a Cristo. Olha lá, Filipe pregava a Cristo. Todos eles pregavam sobre Jesus Cristo. Todos eles eram usados em sinais, prodígios e maravilhas. E escatologia? Veja bem, sempre estavam falando sobre a vinda de Jesus. Então, a igreja avivada, essas são as 3 principais doutrinas estudadas, faladas e pregadas quando existe um avivamento. Então, veja o que acontece normalmente quando for uma batista, primeira igreja batista, memorial, tradicional, quando é uma presbiteriana, né? O que acontece? Primeira coisa que acontece, expulsam essas pessoas porque eles conheceram o que eles não conhecem, que eles combatem por serem sensacionistas. Então veja que Irving foi expulso e fundou a igreja chamada Igreja Católica Apostólica. O nome católico aí não tem nada a ver lá com a Igreja Católica Apostólica Romana. Aqui católico quer dizer que abrange a todos que sejam o corpo de Cristo. E apostólica porque resolveram acreditar no que está escrito na Bíblia. 5 dons ministeriais que começa com apóstolos. Tópico 2, subtópico 3, a expectativa de um novo Pentecoste. O estudo dos muitos movimentos de renovação da igreja mostra que, no final do século XIX, tanto nos Estados Unidos quanto do outro lado do Oceano Atlântico, havia entusiasmo e expectativa por um intenso derramamento do Espírito Santo em diferentes denominações. O assunto estava em muitas publicações, além de pregações, acampamentos e encontros serem organizados em torno do propósito de buscar mais de Deus. Assim, o cenário foi sendo preparado para a chegada do movimento pentecostal no início do século XX. Que o Espírito Santo continue encontrando corações desejosos de receber mais do Senhor e nos ajude a permanecer atentos aos alertas bíblicos quanto aos últimos dias. Mateus 24:12, 2 Timóteo 3:1. Então, no final do século XIX, começaram a acontecerem alguns avivamentos, sinais de avivamentos, em várias denominações reformadas também. É claro que a igreja pentecostal continuava existindo normalmente, pregando o evangelho, ganhando almas, sendo cheias do Espírito Santo. As igrejas estavam espalhadas por toda parte, não deixaram de existir. Agora, começaram a acontecer algumas manifestações do Espírito Santo dentre aqueles que buscavam a santificação, uma separação para Deus em oração e também o que? Começaram a desejar a presença do Espírito Santo, desejar serem batizados com o Espírito Santo, falar em línguas, desejar os dons do Espírito Santo. E assim que começaram a buscar, Deus foi derramando. Então nós vimos o exemplo, Inglaterra, Estados Unidos, por toda parte começou a acontecer
É claro que a maioria era o que? Abafada rapidamente. Mas eles aprenderam sobre os acampamentos que lá eles se liberavam, né? Lá eles deixavam o Espírito Santo trabalhar. E aí isso foi crescendo, crescendo, crescendo. E não tinha mais como conter. É evidente que entre eles, reformados, né, o nome foi dado aí como movimento pentecostal, porque eles não sabiam que estavam apenas participando daquilo que nunca deixou de existir. O movimento pentecostal nasceu em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e a igreja que não estava entre eles, sempre viveu separada deles, a igreja legítima pentecostal, continuava sempre. Então chamaram de movimento pentecostal só porque eles pensavam que estava começando através deles a existir. Ali em 1856, 57, dois pregadores se destacaram, William Arthur e Charles Spurgeon. E eles falavam sobre esse batismo com o Espírito Santo, sobre esse revestimento de poder, sobre o Pentecostes que eles queriam de novo sobre as pessoas. Então era um desejo, já era aí o início de uma busca. As pessoas ouviam, alguns começavam a buscar. Então existiam basicamente três grupos distintos, né, que estavam crescendo na área então da busca por um avivamento. O grupo de Keswick, o grupo de Edward Even e o movimento de santidade. Tópico 3. Os pentecostais e o movimento de santidade. Um grande despertar ocorreu após o movimento de santidade. A partir dele, a fala e a simbologia do Pentecostes neotestamentário começou a prosperar com mais frequência nas igrejas. Os pastores passaram a dar mais ênfase ao Pentecostes como modelo dos avivamentos e à relevância de buscar o vigor e o poder do cristianismo primitivo. Começou a haver, então, uma crença de que avivamento não existe sem a presença do Espírito Santo, com poder, trazendo batismo com o Espírito Santo, falar em línguas e os dons do Espírito Santo em evidência. Então, olha só, esses movimentos trouxeram exatamente o acordar, o despertar deles para o que estava escrito na Bíblia. Principalmente o que? O livro de Atos dos Apóstolos. Tópico 3, subtópico 1. O desenvolvimento dos aspectos pentecostais. Uma análise detalhada do embasamento teológico dos movimentos aqui descritos é capaz de mostrar o aumento em diferentes publicações e eventos do uso de uma terminologia própria do discurso pentecostal. Segundo Dayton, 2018, os desenvolvimentos teológicos, salvação, batismo no Espírito Santo, cura divina, escatologia, prepararam o palco para o surgimento do pentecostalismo. Praticamente cada uma das alas do avivalismo no final do século XIX, estava ensinando uma forma ou outra de todos os temas básicos do pentecostalismo. Eu não gosto de jeito nenhum desse termo, surgimento do pentecostalismo. Pelo amor de Deus, né? Pentecostalismo começou em Atos capítulo 2, né? Dá um jeitinho de adaptar aí, né? Surgimento do pentecostalismo, então, entre aqueles que não sabiam da existência do pentecostalismo, ouviam na Bíblia, mas não percebiam, né, entre os ignorantes a respeito da igreja pentecostal, do pentecostalismo, que nunca deixou de existir. Então vamos dizer, entre as igrejas reformadas, que evidentemente deixaram de ser igrejas reformadas a partir do momento que receberam o avivamento. Ou as igrejas deixaram, ou as pessoas saíram de lá e fundaram denominações onde reinava então a palavra de Deus do jeito que está escrito. Então, Pentecostes estava presente, né? O Espírito Santo estava presente, o batismo com o Espírito Santo, falar em línguas e os dons do Espírito Santo em operação. Aí eles pregavam muito sobre o que? Jesus Cristo, a obra de salvação, pregavam muito sobre escatologia, a vinda de Jesus Cristo, pregavam muito sobre santificação. Havia ali as coisas básicas, né, que estão registradas em Atos dos Apóstolos. Oração, jejum, muito evangelismo, estudo da palavra de Deus. Normal. Onde há avivamento, essas quatro coisas estão presentes, atuantes, sempre,
sendo renovadas dia a dia, sempre crescendo nisso. Então vamos dizer que o pentecostalismo teve aí uma maior divulgação na imprensa, aí no século XX, por causa então desse movimento Holiness, né? Movimento de santidade, então movimento do Espírito Santo. Mas veja bem, na Inglaterra acontecia a mesma coisa, em outros lugares acontecia a mesma coisa. Agora a igreja pentecostal legítima estava sempre atuante e existindo, só que ela não tinha destaque na imprensa. Lembre-se disso. Então, Inglaterra e Estados Unidos, como tinha uma imprensa mais liberal, então apareceram mais esses movimentos. Agora é evidente que quando a imprensa, principalmente, fala mal de uma coisa, né, e começa a divulgar todo dia uma coisa, as pessoas curiosas começam a ir atrás para ver o que está acontecendo. E é o que acontecia. Eles recebiam o batismo com o Espírito Santo e faziam aumentar cada dia mais. Quanto mais fala mal, mais cresce. A igreja cresceu muito, foi quando? Quando houve aquela perseguição em Jerusalém, liderada por Saulo. Aí foram fazer aquilo que Jesus disse para eles fazerem, saírem por toda parte pregando o Evangelho. Tópico 3. Tópico 2, a influência sobre o pentecostalismo estadunidense. Um nome se destacava na história do movimento pentecostal no início do século XX, Charles Fox Parham, que viveu entre 1873 a 1929, pregador metodista com influência do movimento de santidade. É importante lembrarmos que Parham estava vivenciando um contexto de intenso desejo por uma vida mais santificada e capacitada para o evangelismo mundial. Na ânsia de se aprofundar mais no conhecimento e na experiência, como tantos outros em seu tempo, ele se esforçou para conhecer vários ministérios. Parham estava convicto de que havia restado um grande derramamento de poder para os cristãos da geração atual. Hyatt, 2021, página 173. Ele passou a defender o argumento teológico de que as línguas são a evidência inicial do batismo no Espírito Santo. Veja então que Charles Fox Parham teve um papel primordial no desenvolvimento do pentecostalismo dos Estados Unidos. Veja que ele participou de alguns movimentos, né? Ele buscou um avivamento, ele acreditava que tinha que vir um avivamento, que era necessário. Ele começou a ensinar sobre isso, vendo, claro, na Bíblia, na Palavra de Deus. E ele organizou uma escola para ensinar sobre isso. E ele teve que viajar e deixou para os seus alunos uma tarefa. Vocês vão procurar aí sobre falar em línguas e vão procurar aí se é evidência do batismo com o Espírito Santo falar em línguas ou não. Vamos ver qual é a evidência do batismo com o Espírito Santo. Vocês vão procurar, a tarefa de vocês é essa. Quando ele chega de viagem, os alunos disseram para ele, realmente, falar em línguas é a evidência do batismo com o Espírito Santo. E ele foi ver onde eles procuraram, como é que acharam e tudo. Foram estudar então, chegaram a essa conclusão. E ele passou a pregar mais ainda sobre isso. E veio então acontecer os batismos com o Espírito Santo. Dentre os seus alunos, havia ali um aluno que se assentava lá fora no corredor, porque ele não podia entrar, ele era negro e ainda era cego de um olho. Ele era caolho, que era o Seymour, que nós vamos falar sobre ele no próximo tópico. Então veja que além do batismo com o Espírito Santo, ele ensinava e pregava muito sobre também as curas. E é evidente, quem lê a palavra de Deus vai ver que Jesus sempre estava fazendo o quê? Ensinando, pregando, curando a todos. Depois os apóstolos repetiam a mesma coisa, imitavam Jesus, e acontecia o quê? Além das curas, batismos com o Espírito Santo e o falar em línguas. Agora, como eu disse, o que acontece com a liderança? Eles vão proibir, vão abafar o movimento, vão acabar com o avivamento. E é o que aconteceu. Parham teve que sair da igreja metodista e fundar uma própria igreja. Então, em 1895, ele funda a igreja Chuva Serôdia, com o nome de Larrain. Então, aí ele vai buscar para si próprio esse poder, o batismo com o Espírito Santo.
Tópico 3, subtópico 3, a influência na Rua Azusa. Em 1905, em Los Angeles, as igrejas do movimento de santidade estavam vivenciando um grande renovo. Os crentes oravam intensamente por um derramamento do poder de Deus. Segundo Sinai, 2009, página 67, o jornal O Caminho da Fé publicou as palavras do pregador do movimento em novembro de 1905. Los Angeles parece ser o lugar e o tempo na mente de Deus para a restauração da igreja. Em 1906, William Seymour, pastor de uma igreja do movimento de santidade em Houston, no Texas, recebeu o convite para pastorear uma igreja da santidade em Los Angeles. Em sua primeira pregação, baseada em Atos 2:4, ele ensinou o que aprendeu com Charles Fox Parham. Falar em línguas é a evidência inicial do batismo do Espírito Santo. Não vá pensar que também aceitaram. Teve que sair de lá e fundou a própria igreja. Veja bem que Deus estava providenciando tudo para um grande avivamento e que aconteceu através de uma pessoa que ninguém podia imaginar e num local que ninguém podia imaginar também. Na próxima lição, nós vamos estudar mais detalhadamente sobre esse avivamento da Rua Azusa. Então veja que ali foi o resultado, então, desses pequenos avivamentos por toda parte e que ali houve uma concentração, então, de todos os ensinos, né? De todas as revelações que aquelas igrejas reformadas receberam e não aproveitaram. Aqueles avivamentos acabaram rapidamente. Agora vem para a Rua Azusa, em Los Angeles, acontecer esse grande avivamento, que agora é um avivamento legitimamente pentecostal e que vai se espalhar pelo mundo inteiro e vai enviar missionários para abrir igrejas pelo mundo afora. É interessante o avivamento, porque no avivamento que nós experimentamos em Imperatriz, Maranhão, na igreja Monte Hermon, onde estivemos naquele grande avivamento, o último, dali surgiram vários irmãos que se espalharam, todos foram pregar em outros lugares, né? Então nós temos ali alguns pastores que saíram desse avivamento e hoje são pastores em diversas igrejas ali pelo Maranhão, pelo Brasil e até pelo mundo. E isso acontece sempre nos avivamentos, que ali surge alguém que vai receber uma revelação do Espírito Santo, um chamamento do Espírito Santo, e dali ele sai para outro lugar, levando aquela chama do Espírito Santo, levando o avivamento para outro lugar, onde ele vai pregar sobre isso, vai ensinar sobre isso, e lá vai surgir uma igreja também pentecostal, cheia do Espírito Santo, buscando o mesmo avivamento. Na maioria das vezes hoje, Deus envia para uma igreja alguém para levar o avivamento. Mas na maioria das igrejas hoje, das denominações, não existe lugar para isso. As pessoas não querem isso. O que está acontecendo é o contrário. As igrejas estão se apaixonando pelo intelectualismo, estão se tornando reformados pouco a pouco, cada dia estão esfriando mais. Não estão evangelizando, não estão orando, não estão jejuando. E estudam a palavra de Deus apenas para ter um conhecimento teológico. Então ficam muito entendidos em teologia. E teologia é estudo sobre Deus. Então eles entendem de tudo, menos de Deus. Mas decoram a palavra como se fossem computadores. Conclusão. O movimento pentecostal no início do século XX traz algumas características dos movimentos de renovação da igreja, como a crença de que, à luz da palavra, o Senhor deseja abençoar o seu povo de maneira abundante. O anseio de receber mais de Deus, o interesse em viver em santidade, a consciência de que dependemos do poder do Espírito Santo. Bom, não é o movimento pentecostal lá que trouxe, né, isso, na Bíblia, né, a palavra de Deus, né? Qualquer pessoa que se aproxima da palavra de Deus, que vai ler realmente, buscar entendimento do Espírito Santo, não é das pessoas, não é dos livros, porque os livros confundem mais do que explicam. São pessoas que não têm a vivência, não têm a prática, né? Então as pessoas vão procurar em livros reformados sobre avivamento, aí fica difícil.
Eles não sabem o que é isso, não sabem transmitir sobre isso, porque não tem a vivência, não tem a prática. Então devemos buscar na Bíblia, na palavra de Deus. Gente, basta ler Atos dos Apóstolos e nós teremos assim um entendimento bem claro sobre o que é uma vida avivada, o que é avivamento, né? Está lá, viviam em avivamento. O que eles faziam muito? Jejuavam, oravam, estudavam a palavra de Deus e evangelizavam. Não existe avivamento sem evangelismo. Não existe avivamento sem estudo da palavra de Deus, Bíblia que eu estou falando. Não existe avivamento sem muita oração. Não existe avivamento sem jejum. É simples. Nós vamos aprender lendo a palavra de Deus. Está bem claro lá. Qualquer denominação, qualquer igreja que queira buscar o avivamento, vai praticar essas 4 coisas, o avivamento virá. Basta desejar e acreditar. E virá o avivamento. Vamos orar agora. Se você, ouvindo a palavra de Deus, se você crê que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio ao mundo, nasceu aqui como homem, viveu como homem, morreu por nós na cruz, ressuscitou, ele levou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, o juízo de Deus. Tudo isso ele levou sobre ele, morreu em nosso lugar e ressuscitou. Você crê nisso? Abra o coração para Deus agora e você receberá a salvação. Você vai receber o Espírito Santo agora. Você se torna filho de Deus agora. Vamos orar. Se você deseja ser curado de sua enfermidade ou doença, então você vai ser agora. Creia, Jesus vai te curar agora. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam a Ti agora. Estão agora, Senhor, sendo convencidos pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. Regrar la luz de vire canto, arde feste, agrada amor de faraste. Oh, como Deus te ama. Ele se agrada agora de você, entregando a vida para Ele e está te dando agora, concedendo o Espírito Santo. Aquele que vai viver em intimidade com você durante toda a sua vida. Receba agora, receba a salvação, receba agora o poder de Deus, seja batizado com o Espírito Santo em nome de Jesus. Solta todo mal, todo impedimento em nome de Jesus, todo pecado sai agora em nome de Jesus. Toca, Senhor, deles agora. Receba, receba em nome de Jesus. Recebe aí a salvação, recebe o poder de Deus agora em nome de Jesus. Toca, Senhor. Aqueles que estão doentes, estão enfermos, Senhor, toca neles agora. Toda doença, toda enfermidade, saia em nome de Jesus. Toca, Senhor, neles agora. Cura totalmente. Glória a Deus. Aleluia. Não se esqueça, dá aí um like, um gostei aí, isso vai ajudar a gente a divulgar esse vídeo para outras pessoas. Passe o link desse vídeo para outras pessoas também que você conhece, tanto faz ser crente como descrente. É bom eles ouvirem e é bom também que eles vão ter a oportunidade de se decidirem. Temos aí a oração de conversão, né? Também aqueles que estão doentes ou estão enfermos receberão aí a oração de cura, poderão ser curados, creia nisso. Então passe para frente, passe esse link para outras pessoas. Se inscreva em nosso canal. É muito importante se inscrever aí. Dá um like, um gostei. Isso vai ajudar-nos a divulgar esse trabalho para outros. Coloque então nos seus grupos isso. Então se você quer receber os slides que nós usamos aqui e mais estudos escritos a respeito desse assunto, tem muito material aí. Então entre em contato conosco por esse WhatsApp que está aí. 99991520454. Eu vou enviar para você gratuitamente esse material toda semana. Se você deseja nos ajudar, enviando aí R$2, R$3, R$5, R$10, não importa. Qualquer quantia, envie para nos ajudar. Tem um aluguel caro para pagar, tem despesa. Então, não sou aposentado, não sou pastor de igreja. Então, nos ajude. Qualquer quantia serve, nos ajude. Aí estão as contas, aí Caixa Econômica, aí Banco Bradesco, aqui Banco Brasil. Banco Brasil, o nome da minha esposa, é Adina Maria Cruz Silva, aí está o Pix. O meu Pix, você veio, o CPF, 331-957-81620. Esperamos ter ajudado os irmãos, Deus abençoe, a paz do Senhor.